Oi, pessoal. Nessa parte 2 do vídeo de tutorial do PyTorch, eu vou continuar, então, de onde a gente parou na parte 1. Então, a gente tinha rodado até essa parte onde a gente deu a base de dados, né, que estava em CSV, e fez a leitura e separou em conjunto de validação, treino e teste, né? O conjunto de treino, onde a gente vai treinar os dados, o conjunto de validação é onde a gente vai usar para ver se o dado prevê bem, né, para observações que não foram vistas pelo modelo durante o treinamento, ou seja, ver se ele é capaz de generalizar bem para novas observações, e um conjunto de teste, que é um conjunto no qual a gente reporta os resultados baseado aí no melhor modelo selecionado, né? E o de validação a gente pode usar para definir qual modelo se comporta melhor, ou propor um ensemble de modelos e ver se se comporta melhor do que cada modelo separadamente, tudo mais, tá? Bom, e agora a gente vai falar sobre o loop de treinamento, né? Já definimos a rede, ela foi inicializada quando você chama, né? Por exemplo, quando eu crio a rede neural, fazendo network igual a network com letra maiúscula, abre e fecha parênteses, isso aqui ele vai chamar a classe que a gente definiu antes e vai criar uma instância, né, um objeto dessa classe chamado network em minúsculo. Então vamos olhar aqui para relembrar, né, o que era o network. Ó, o network era aquela classe e aí quando eu crio uma instância dessa classe, eu vou criar uma rede que tem 3 camadas completamente conectadas, a primeira com 100 neurônios, a segunda com 50 e a terceira com 10, que vai ter o output para cada uma das classes, tá? Então é isso. Criamos as redes, né? Criamos a rede. E aí, bom, eu criei essa funçãozinha chamada getAccuracy, que ela vai calcular, né, a acurácia em função das previsões feitas pelo modelo. Então aqui entram as previsões e entram aqui os labels, né, as anotações das classes correspondentes, né? Aqui no caso do MNIST, que é aqueles dígitos, né, os labels vão responder a cada um dos corresponder a cada um dos dígitos, tá? Então, ó, o que essa função faz? Ela calcula a média, então torch.min, né, dos preds.argmax. O que isso aqui vai fazer é pegar a entrada de maior valor nas previsões, né? Ou seja, porque as previsões que vão entrar aqui são probabilidades, né? Vai ter a probabilidade para cada número. Então, se o número for 0 e o modelo estiver prevendo bem, provavelmente ele vai jogar a previsão perto de... a probabilidade de ser 0, ele vai jogar lá para cima, né? Vai estar bem perto de 1, se ele estiver fazendo um bom trabalho a prever o label. Então, o que vai fazer nessa primeira parte é olhar quem é a entrada que dá a maior probabilidade, né? Isso vai ser, o valor, né, que resultar disso vai ser o caractere mais, o número, né, mais provável de acordo com o modelo. O mais provável é o que tem a maior probabilidade dada pelo modelo. Tá? E esse dot aqui quer dizer, ele está perguntando se é igual, né? Então vai perguntar, em quais casos a entrada de maior probabilidade é igual ao label informado, né? Então aí ele vai saber qual é a proporção de vezes, quando calcula essa média, ele vai retornar qual é a proporção de vezes em que houve um match aí, né? Entre uma correspondência correta, né, entre a previsão e o label, tá? E o dígito real, né? Bom, e aí eu informei para ele, né, qual é o tamanho de amostra, que é 50 mil, que são 50 mil objetos, e 50 mil imagens, desculpa, no conjunto de treino, e o P, que é a dimensão, é 28 por 28, tá? Bom, e aqui, pessoal, eu coloquei várias configurações, tá? Elas estão todas comentadas aqui. Então, a gente consegue facilmente... Eu poderia colocar cada uma em uma janela diferente, tá? Mas eu, enfim, não quis fazer isso, porque eu acho que assim é mais fácil de controlar. Essa janela é bem grandinha, tá vendo? Então, aqui eu vou desmarcar a configuração 1 e a gente vai testar algumas coisas, tá? A gente vai testar o tamanho do batch, número de epochs e
a taxa de aprendizado, tá? A gente vai fazer esse teste aqui e vai ver o que acontece quando a gente manda rodar um modelo com essas configurações, tá? Bom, e aí como é que eu faço para rodar? Existem várias formas, tá? Aqui existe uma função que simplifica um pouco a nossa vida, que se chama Data Loader, tá? O que é o Data Loader? Data Loader, ele pega um conjunto de dados, tá vendo? Que no nosso caso é o Training Data, que foi o que a gente definiu lá atrás, que é a matriz do X, né? Então aqui pega o Training Data e o batch size é o tamanho do batch que você quer considerar. Então, esse comando aqui, sort utils data loader, o que ele faz é o seguinte, ele prepara os dados, né, aqui tem o help da função, ele prepara, né, os dados para fazer o loop pelos batches, né, que facilita para a gente não precisar fazer manualmente. Dá para fazer, não é tão difícil, mas é só uma forma de fazer isso em uma linha. O que ele vai fazer? Você informou o tamanho do batch. Aí ele vai fazer a divisão, né, do conjunto de dados de acordo com esses batches. O que são esses batches? Os batches são os tamanhos de a quantidade de imagens que você vai carregar ou a quantidade de observações que você vai usar para calcular cada etapa do algoritmo de gradientes, né? Que a gente viu que a gente não precisa calcular o gradiente com base, usando, né, todo o conjunto de dados. A gente pode escolher um subconjunto, escolhido aleatoriamente, né? A gente também viu que a gente pode fazer pegar esses subconjuntos, não escolher, na prática, escolher de forma aleatória, mas a gente pode escolher em batelada mesmo, pegar primeiro, digamos que o tamanho do batch seja 100. Então, pego as primeiras 100 observações, calculo o gradiente, faço o update. Beleza. Aí agora eu olho para as próximas 100 observações, calculo o gradiente, faço o update. Depois olho para as outras 100 sistematicamente, sem precisar nem amostrar. E ainda assim o algoritmo vai funcionar. Então, o que esse data loader faz é isso. Né? Então, ele mesmo ele vai criar internamente esse loop que vai passar por cada batch de dados, né? Por cada subconjuntinho de dados. Né? Então, essa é uma forma mais automática. Eu poderia fazer isso dentro de de um loop de for, mas daria um pouquinho mais de trabalho. Né? Então, desse jeito fica uma coisa um pouco mais automática. E eu já mostro aqui na frente como é que você retira os dados. Né? Então, vamos lá. Tem um optimizer também, né? Porque isso aqui é só o train loader, é só o que vai carregar o conjunto de dados, né? Usando o data loader. E eu preciso também de um otimizador, um optimizer. Né? O que é o otimizador? O otimizador, eu vou escolher qual é o tipo de otimizador que eu quero. No caso aqui, eu rodei um RMS próprio, né? Que a gente falou sobre ele durante a aula. Né? O RMS próprio ele é um modificador do método de gradientes. O gradiente é aquele simplesão, que você faz o update só, calculando o gradiente sem colocar momento, né? nenhuma daqueles métodos adaptativos. O RMS prop, ele usa momentos também, né? Como é o ADA, né? E ele não reforça, né? Que né? Ele não coloca um decaimento das taxas de aprendizado convergindo para zero. Então, ele deixa que os próprios gradientes convirjam para zero em tamanho. Né? Enfim, é um daqueles métodos, né? Para você rever, é só voltar na aula ou dar uma olhadinha nos slides para ver exatamente qual é o RMS próprio. Mas ele é um método modificado dos gradientes. E eu tenho que passar para ele duas coisas. Quem são os parâmetros para eu otimizar? E quando eu vou em network.parameters, ele vai pegar todos os parâmetros, né? Que são do modelo. Então, esse network é a rede que eu criei, tá vendo? Criei a rede network. E o dot parameters, ele vai selecionar os parâmetros. Então, eu acho que eu coloquei aqui, quando eu criei, tinha em algum lugar um output do dot parameters. Aqui, tá vendo? Quando você bota o dot parameters, ele te retorna esse marcador aqui da memória. Então, é nesse espaço aqui onde ele salvou todos os parâmetros, que são os pesos e os viés que aparecem aqui dentro do FC1. Né? Quando você bota o bias true, ele insere um viés. E o peso sempre está lá, né? A matriz de peso sempre está lá dentro. Então, ele vai otimizar com respeito a esses parâmetros.
ao network.parameters e você tem que botar o learning rate, que é a taxa de aprendizado, que é aquele valorzinho, aquela constante, né? Aqui no caso, qual é o valor da constante? 0,001. Essa constante é quem? É o tamanho de passo. Deixa eu abrir aqui os slides que eu acho que fica mais fácil de mostrar para vocês, tá? Então, podemos ver aqui slides. Não, isso é outra coisa. A minha filha fica baixando coisas no computador, aí aparecem essas imagens aqui no meio de pastas de trabalho. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar para vocês, porque talvez, né, eu só falar o nome, não lembre direito qual é o objeto que eu estou me referindo. Ó, aqui. A learning rate, que é essa constante, ela equivale a esse valor aqui do algoritmo, né? É a constante que multiplica o gradiente na hora de fazer o passo, né? Então, quanto maior o gama, quanto maior for esse valor do learning rate, maiores vão ser os passos do algoritmo. Isso aqui para a lambda grande. Para a lambda pequeno, né, a direção, né, você vai andar pouco a cada passo, né? E aí, qual que é o racional, né? O racional é o seguinte: o gradiente é a direção ótima para passos pequenos, então ela só vai funcionar para passo pequeno, tá? Se você der um passo muito grande, a direção passa a não ser ótima, você pode até divergir. Se o gama for muito grande, vamos supor que você venha para cá. Esse gama é grande, então aí agora qual é a direção ótima local? É sempre perpendicular à curva de nível, então seria assim. Mas o seu lambda é grande. Então tá vendo? Você meio que fica oscilando, né, e não consegue convergir porque o lambda é muito grande, tá? Bom, então eu vou precisar que o lambda não seja grande, mas ele também não pode ser muito pequeno. Se ele for muito pequeno, o algoritmo vai dar pouquíssimo, né, a cada iteração. E vai demorar muito para convergir também. Então a gente precisa de um meio termo, tá? Ele não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. Então aqui a gente vai fazer alguns testes, né, e vai poder rodar aqui com diferentes learning rates para poder ver o que acontece, tá? Então aqui eu tenho basicamente 3 parâmetros que eu estou variando. 2, na verdade. Número de epochs é quantas vezes eu vou varrer todo o conjunto de dados, tá? Quantas vezes eu vou passar por todo o conjunto das 50 mil imagens. Então, vou fazer isso 10 mil vezes, tá? E aqui é o tamanho do batch. Quantos dados eu quero usar, né? Aqui, ó, tá vendo? Esse é o valor de M, é o batch size. Porque eu estou pegando, né? Calculando a média do gradiente com base em N observações. Aqui. Então, eu vou pegar com base em N observações, tá? Bom, então, pessoal, vamos lá. Esses eram os termos, né, que eu queria lembrar com vocês. E aqui a gente tem o algoritmo de treinamento, né? Então, eu especifico essas duas coisas, né, RMS Pro. Especifico os parâmetros, né, da rede e especifico o learning rate, que vai ser igual a esse valor que eu marquei aqui, 10 elevado a menos 3, tá? Bom, aí o que eu faço? Eu tenho que extrair o conjunto, extrair o x e o y, né? Extrair quem são as imagens, de quem são os labels, tá? Então, ó, as imagens são as colunas tirando a primeira, que é a coluna 0, e os labels vão estar na coluna 0. Aí aqui, por uma tecnicalidade, eu tenho que transformar em long, né? Esse long aqui é para transformar de inteiro para número real. Porque o, o PyTorch ele precisa de um número real para o y. Tá? É só uma transformação, tá, pessoal? Porque dentro de x tudo era inteiro. Desculpa, o contrário.
dentro de x tudo era real, número real. Tipo, quando você escreve 1.0 no Python, é um número real. Se você escreve só 1, é um número inteiro, sem o ponto. É um número inteiro. Então, o y precisa ser número inteiro e o x precisa ser real para funcionar, né, o algoritmo. Então, esse long ele transforma em long integer, né? Então, o y vira inteiro. Se você não botar, o algoritmo dá problema, né, porque a verossimilhança ele supõe nulo. Então, o tipo de variável tem que ser inteiro, porque senão ele vai achar que os zeros e uns são da Bernoulli, né? Ele vai achar que 0 e 1 são números reais quaisquer que vieram, por exemplo, de uma normal, digamos assim. Tá? Bom, e aí, como é que a gente faz, né? Aí a gente vai usar o seguinte, a gente vai fazer, né, as épocas, então a gente vai rodar, quantas vezes a gente vai rodar por todos os dados? Rodar n epoch vezes. E aí, para extrair o batch, né, eu não preciso fazer a continha de saber para cada iteração quais são as linhas que eu vou ler. Né? Eu já sei que na primeira iteração 0 até nbatch, a segunda vai ser nbatch mais 1, duas vezes nbatch, e assim sucessivamente. Eu não preciso me preocupar com isso porque eu botei tudo no data loader, né, no train loader. Então, quando eu boto for data batch in train loader, ele já vai fazer o update para todos os batches, né, para cada batch de dados, com aquele mesmo tamanho que você prefixou. Então, aqui, né, faço a separação, né, no data batch, né, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, né, quando eu coloco network, e dentro, network é a minha rede neural. Então, quando eu aplico a rede neural em X, o output é o Y chapéu, né? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui. O que é a rede neural? A rede neural é uma função, nada mais é que uma função. É uma composição de funções que resultam em uma função. Então, ela é uma função, sei lá, G, que depende de pesos W e D, e essa função vai receber inputs X, que estão aqui. Então, ó, a rede neural ela é uma função de X, no caso das minhas imagens. Então, o que eu vou fazer? Né? Esse output que sai aqui, né, é o meu P-chapéu. Né? É o meu estimador de P, que é o vetor de probabilidades. Então, isso aqui é um vetor, é o P0, P1 até o Pn, até o PK, né, onde o K é 10, posso botar até 10 não, 9, né, porque eu comecei do zero, um para cada dígito, tá? Então, o I hat that é isso. Ele é um vetor de probabilidades, tá? Estimadas. Então, é o que a rede neural estimou como probabilidade para cada uma das classes, para cada uma das imagens, tá bom? Bom, e aí beleza, né? Agora eu defino a minha função de perda, e aí de novo, né? É aquela cross entropy que a gente já conhece. A cross entropy é uma outra forma de definir a verossimilhança da Bernoulli, né? Da Bernoulli não, da multinomial aqui no caso, né? São 10 classes, né? Então, só queria voltar aqui para poder mostrar para vocês. Aqui da multinomial logística. Né? A cross entropy corresponde a essa formulação aqui, que é a das probabilidades, tá? De cada classe. Bom, então, essa medida é basicamente uma função de perda porque ela é menos a função de verossimilhança, né? Então, ela vai depender de duas coisas, das previsões, y hat that, que é o que eu previ, né? E vai depender dos labels reais, né? Das verdadeiras classificações dos dígitos. Né? Se é 0, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Né? E aqui, pessoal, eu coloco o método de redução igual à média. Como assim, método de redução igual à média? Redução por quê? Porque na hora de calcular a verossimilhança, você vai somar, né, a verossimilhança de cada ponto no seu conjunto de dados. Né? No caso, em cada batch, tá vendo aqui? O que eu estou fazendo é somando cada verossimilhança de cada ponto, tá vendo? Aí, P de y dado zero, dado θ, é verossimilhança. Então, isso aqui
se eu não contar como sobre n, é a soma. Então, aqui no reduction, eu posso colocar como eu vou reduzir. Eu vou reduzir a informação de todas as observações somando direto, ou eu vou reduzir calculando a média. Tá? As duas coisas servem. Tá? Eu posso fazer somando, mas posso fazer também calculando a média. Eu prefiro fazer com a média, porque com a média os gamas ficam comparáveis, tá? A diferentes tamanhos de batch. Se eu fizer com a soma, o que vai acontecer é que, na prática, esse 1 sobre n vai ficar incorporado dentro do gama. Então, se eu tiver com tamanho de batch 1 e se eu tiver com tamanho de batch 1000, né, o learning rate vai mudar. Se eu botar o learning rate de 0,5, né, para cada um deles, vai ser diferente, porque as escalas são diferentes. Se eu calcular a média, aí não, aí é como se qualquer gama que eu colocar para qualquer batch, ele tiver meio que vendo o equivalente a uma direção, a um gradiente só, porque eu fiz a média. Tá? Então ele é mais comparável. Isso aqui é só para comparar melhor os gamas, para comparar para diferentes escolhas de tamanho de batch. Tá? Então, eu sempre que posso, eu especifico a redução igual à média. Bom, e aí, pessoal, tem que fazer o seguinte, tem que zerar o gradiente para garantir que ele não está acumulando com gradientes do passado. Sempre tem que fazer isso no PyTorch. Antes de começar a otimizar, tem que rodar esse comando. Então, essa tripla sempre está junta, tá? Zero grad, ou seja, zero gradiente. Depois, calcula as derivadas da função de treino, né, da função de perda, né? Calcula de trás para frente, né? Esse backward aí vem do backpropagation, né? Então, quer dizer, calcula o backpropagation aí dessa função de perda com respeito aos parâmetros, né? Cadê onde eu botei os parâmetros? Parâmetros eu botei logo aqui, ó, tá vendo? Com respeito ao network parameters. Esse optimizer é esse objeto aqui que eu defini antes, tá vendo? Optimizer.zeroGrad, optimizer.step. Né? Então, quando eu fizer isso, ele vai calcular as derivadas, e depois que eu calcular as derivadas, ele vai simplesmente calcular os gradientes, né, que são as derivadas, e para fazer ele calcular um update do gradiente estocástico, que é essa equação aqui, para ele calcular esse update, ou seja, para ele fazer andar esse, de fato, né, daqui para cá, desse θ para esse valor de θ, para ele fazer essa caminhada aqui, você usa o comando optimizer.step. Aí ele dá esse passo. Né? E ele vai dar com o tamanho que você especificou do learning rate. Tá? Bom, e aí, pessoal, eu fiz só esse comandinho aqui que faz um print. Né? Então, se o epoch for a primeira, né? Não, então, para cada epoch, isso aqui quer dizer para cada epoch, ele vai imprimir, ele vai calcular quem é a previsão com base no conjunto de treino, né? E aí ele vai calcular qual é a acurácia no treino, ele vai calcular qual é a previsão na validação, tá vendo? Que X-valid, network de X-valid calcula, né, as minhas previsões com base no conjunto de validação. E o valid accuracy, ele vai pegar a acurácia no conjunto de validação. Ele vai usar esse get accuracy que eu defini aqui anteriormente. Né? Lá no início eu tinha definido aqui no início desse bloco. É a função que calcula a acurácia, o percentual de vezes que eu acerto as minhas previsões. E aí ele vai fazer o print, tá? Vai printar para cada... Vai printar o número da época, vai printar a acurácia de treino, a acurácia de validação e a perda. Tá? Então, eu vou rodar aqui, e aqui o resto é só para calcular a acurácia no teste, tá? Ao final. Então, eu vou rodar aqui esse bloco para a gente poder ver o treinamento acontecendo. Ó, o que acontece? A acurácia de treino começou no 10%, né, que é o chute aleatório, ele não consegue acertar nada, né, não aprendeu nada, então ele está chutando e acertando 10% das vezes, são 10 dígitos. Eu rodei só 10 epochs, tá? Então ele não vai rodar muito, ele vai rodar só até aqui. E olha onde eu cheguei, a acurácia de um pouco mais de 50%, né? Tá vendo? Na validação foi um pouquinho maior, 57%, né?
E a minha função de perda? Vamos olhar a função de perda. Ela saiu de 10 até 1,7 mais ou menos. A função de perda está decrescendo monotonicamente, né? Eu ainda não observei para nenhuma iteração superior um valor pior do que um valor maior da perda do que o valor anterior, tá vendo? Está decrescendo aqui. Enquanto isso estiver acontecendo, pode treinar o algoritmo que ele não chegou perto ainda de achar o máximo local, né, da função de perda. Quando ele estiver chegando perto, aí você pode começar a observar valor, a observar que nem sempre a próxima iteração vai produzir uma melhora. Às vezes vai piorar e depois na outra vai melhorar de novo, depois vai piorar, depois vai melhorar, e vai ficar nessa oscilação, tá? Essa oscilação é sinal de que ele chegou perto do ponto de ótimo local, tá bom? Então, quando ele começar a chegar aqui, aí, como ele sendo estocástico, né, algumas rodadas vão ser melhores e outras vão ser piores. Enquanto estiver sempre melhorando, é porque ele está fazendo zigue-zagues assim, né, mais direcionados. Aí quando ele chega aqui, como é estocástico, cada vez ele vai se movimentar um pouquinho perto do ponto de ótimo e vai parar, tá? Como isso não aconteceu, poderia rodar mais iterações, até ver quando que acontece. Eu vou rodar mais só para a gente tirar um pouquinho de curiosidade, então eu vou aqui, vou rodar de novo, só para ver, né, o que vai acontecer. Mas dá para ver que ele vai estar bem longe. Ó, tá vendo que nessa iteração, nessa vez que eu rodei, ele começou com uma acurácia maior, tá vendo? Ele terminou a primeira época com 16% de acurácia. Foi melhor que na primeira. Por que isso aconteceu? Inicialização aleatória, lembra? Inicialização aleatória. Então, dependendo de onde eu começo, ele vai convergir para um ótimo local diferente. Dessa vez, eu devo ter dado mais sorte de ter inicializado mais próximo de um ótimo local do que da primeira vez. Tá? Então, é sempre assim. Com as mesmas especificações, eu não vou obter o mesmo resultado porque a inicialização é aleatória. Tá? Então, olha só. Aqui no final já chegou a 80%, viu? Já melhorou. Tá vendo? Continua decrescendo monotonicamente. Você vê que quanto mais iterações, menor vai ficando esse acréscimo na perda, porque ele já está convergindo. Poderia rodar mais iterações ainda, tá? Eu não vou fazer isso, tá? Não vou fazer isso porque o objetivo não é rodar muitas iterações em um cenário só. Eu quero manter fixo as minhas 10 épocas para poder comparar, tá? Então aqui, ó, anotei a acurácia que eu obtive quando eu rodei esse resultado. Anotei a acurácia na validação e anotei a perda. Só para a gente ter registrado. Vamos olhar lá de novo. Eu tinha anotado 62. Agora rodei de novo, deu aproximadamente 62, tá? Então, assim, tá... Né, e depois de 10 iterações ele chega aqui. Agora, eu fiz uma coisa um pouco diferente. Coloquei, vamos para a configuração 2. Na configuração 2, obtive o seguinte. Agora, o que eu fiz, né? Eu peguei o batch size de 50 mil, mas 50 mil era o total, né? Então, na prática, eu não estava com gradiente estocástico, eu estava com gradiente completo, tá? Quantas iterações, né, updates ele fez em θ, né, nessa jogada toda? Ora, como é o gradiente completo, ele só vai fazer o update do θ depois de ler as 50 mil imagens. Né? Então, como eu estou fazendo 10 epochs, eu estou passando 10 vezes por todo o conjunto de dados, ele só fez 10 iterações, porque ele faz uma iteração a cada varredura do conjunto de dados inteiro. Agora, eu vou trabalhar com batch size igual a 10 mil. Aí, o que vai acontecer? Vamos voltar lá para a figura. O que vai acontecer? Agora, como eu botei 10 mil, então, eu antes estava andando assim, né? Só que cada iteração, eu rodei só 10 iterações, né? no final das 10 épocas. Aqui, eu vou rodar 5 iterações até fazer uma época, e como são 10 épocas, são 50 iterações. Então, nesse cenário, eu vou iterar mais vezes, eu vou fazer mais updates. Só que cada update vai ser mais barato, assim, vai demorar menos cada passo desse do que cada passo desse aqui, que vai demorar menos. Só que aqui são 50 passos, então estou dando mais passos, né? Será que eu vou demorar mais ou será que eu vou demorar menos? E além disso, aqui eu estou dando mais passos. Será que eu vou chegar mais perto do ótimo em comparação com nesse cenário, que lia todos os gradientes juntos,
as, as, as observações de uma vez? Vamos ver. Vamos ver quem que vai performar melhor. Nota que o learning rate é o mesmo. Tá? Então, eu só estou olhando para o efeito do tamanho do batch. Vamos olhar lá. Olha aqui o que aconteceu. A acurácia no final, rodando a mesma quantidade de epochs, tá? De 10, né? No caso, vai do 0 até o 9, então eu dei 10 epochs. Então aqui eu já obtive uma acurácia bem maior, 87%, né? No treino, 87% também aproximadamente na de validação. Então, pessoal, esse modelo performou melhor. Essa escolha do BET foi melhor. Por quê? Provavelmente, porque eu consegui caminhar mais. Rodei 10 epochs, mas nessas 10 epochs eu caminhei 50 passos. Aqui eu caminhei 10. Aqui eu caminhei 10 sabendo a melhor direção. Aqui eu caminhei 50 vezes sabendo uma direção boa, né? Que baseada em 10 mil observações, mas que enfim, sendo 50, como eu caminhei 50 vezes, né, dei 50 passos, eu acabei chegando mais longe. Tá? E a gente pode fazer isso, pessoal, para outras escolhas de tamanho de bet e ir reduzindo aqui e ver qual é o efeito. Vai chegar uma hora que vai ficar muito lento. Vou mostrar para vocês. Agora eu rodei com tamanho de bet 1000. Então, a cada época, eu estou dando 500 passos. Então, olha aqui, cada época dessa são 50 passos. Olha como melhorou. 95% de acurácia ao final das 10 épocas. Então, de novo, né, cada época eu estou fazendo 500 passos agora. Então, eu estou fazendo muito mais passos. Né? Então, uma época eu estou olhando todos os dados, né, todos os dados disponíveis. Mas ali eu já caminhei, já usei os gradientes, né, de 500 em 500. Né, então, eu já calculei 500 passos ali dentro, olhando para cada gradiente, olhando para os gradientes. Né? Então, convergiu mais rápido, que eu dei mais passos, né? E o algoritmo acabou convergindo mais rápido. Aqui eu anotei os tempos, tá? 13 segundos. Então, rodou com o mesmo tempo que a configuração 1. Agora, vamos a essa configuração 4. Né? Configuração 4, tamanho de batch é 100. 100 o tamanho de batch. Então, agora, a cada iteração são 15, aqui era 1000, né? Então eram 50. Eu falei 500, na verdade eram 50. Tá? Aqui são 500. A cada iteração, a cada época aqui, eu vou fazer o update 500 vezes. Eu vou dar 500 passos. Olha só como eu converjo mais rápido. Então, olha só, parece, né, que a princípio é um pouco contra-intuitivo, porque agora eu estou usando só 100 observações para calcular a melhor direção, né? Então você pode dizer, pô, é muito melhor eu usar toda a informação disponível para pegar a melhor direção. Só que demora mais, né? Porque antes de você dar um passo, você tem que olhar 50 mil imagens. Aqui não. Aqui eu estou dizendo, ó, basta olhar 100, né? Que você já vai ter uma noção boa para poder andar. E aqui ó, chegou a 96%. Né? Aqui acabou levando quanto tempo? Levou 19 segundos. Né? Na primeira vez que eu rodei, tinha levado 22. Então aqui eu sei que levou 19, porque está dizendo aqui, né? 19 segundos. Então já cheguei a 96. Aqui levou mais tempo, né? Levou mais tempo, mas convergiu para um valor melhor. E aí eu posso extrapolar, né? Vou fazer mais uma. Aqui, pessoal, eu acabei rodando com uma learning rate menor, tá? Ficou um pouquinho estranha a comparação, né? Aqui, na verdade, eu caminho até com passos menores, né? Então, imagino se eu colocasse aqui com a mesma, acho que na hora de copiar e colar eu acabei tirando aqui. Mas tudo bem, funcionou bem. Vamos ver aqui, agora a configuração 5. Né? Agora eu estou com tamanho de batch 10, então só vou olhar para 10 imagens antes de fazer um update. Então vamos ver o que acontece. Então a gente já viu o seguinte, né? Nota que aqui cada época está demorando mais para rodar.
13, 14 segundos, 15 segundos, 16, e ele não terminou ainda. Nos primeiros cenários, eu já tinha terminado nesse tempo. Tá? Aqui acaba rodando, demorando mais, porque ele está dando muito mais passos. Ele está dando 5.000 passos por época. Né? Então, como ele dá mais passos, ele faz mais updates. Então, acaba rodando um pouco mais devagar. Tá? Olha só, já chegou em 95%, né? Com 3 epochs, 4 epochs também 95%. Ó, é o que eu estou falando, que eu estava falando com vocês. A perda estava 10%. Agora a perda passou a ser 15%. Isso é sinal de que o algoritmo já deve ter chegado próximo, né, do ponto de ótimo local, porque ele começou a piorar, tá vendo? Quando ele começa a piorar, ele vai começar a oscilar agora. Ele vai hora piorar, hora melhora, tá vendo? Melhorou. Mas, tá vendo? Daqui para cá, ele foi piorando. Piorou, melhorou, piorou, melhorou. Agora melhorou de novo, agora deu uma pequena piora. Quando isso acontece, já é indicativo de que a gente chegou perto do ponto de máximo. Agora melhorou de novo, tá vendo? A acurácia. A função de perda. Né? A acurácia ficou em torno de 93,93%. Tá? Então, pessoal, o que vai acontecer é isso. E acaba que o algoritmo ele é sensível ao tamanho do batch, né, que você escolhe, e também ao learning rate. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui que foi o melhor resultado, e eu tinha rodado com esse learning rate pequeno, né? Vou rodar ele assim, né? Que é com o learning rate de 10 a menos 4, e aí eu vou mexer um pouco nesse learning rate para a gente ver o que acontece. Aqui, ó, tá 10 a menos 4, então vamos ver. Ó, ele tá melhorando ainda, tá vendo? Tá melhorando. Quando ele acabar, vou copiar isso aqui e colar para o lado para eu poder comparar com vocês, tá? Então, ó, peguei aqui, Ctrl C, coloquei aqui do lado. Aqui. Eu vou deixar aqui do lado porque eu vou rodar de novo com outro learning rate e eu quero poder comparar os valores, tá? Vamos lá. Agora aqui eu vou aumentar o learning rate. Vou multiplicar ele por 10, ou seja, a cada iteração eu caminho um passo 10 vezes maior do que nessa rodada que eu fiz aqui anteriormente, tá? Então vamos lá, vou subir um pouco a tela aqui para poder mostrar para vocês. Ó, esse aqui para tentar deixar alinhado, para a gente poder comparar a linha, né? Então, ó, vamos olhar aqui, 92, 92, 94, 95, 96. Né? Não fez muita diferença, tá vendo? Ele continua convergindo, a diferença não é notável. Vamos fazer então com 10 vezes maior ainda. Agora o learning rate é 1/100. Né? Então vamos lá. Olha agora o que aconteceu. Eu aumentei o learning rate. Ó, se eu aumentei o learning rate, o que eu esperaria encontrar? Eu esperaria dar passos mais longos, né? Então, ó, eu botei para cá, botei para cá. Mas olha o que acontece. Né? Eu fiquei estagnado aqui, tá vendo? Fiquei estagnado nos 50%, não consegui sair muito disso. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque o learning rate está alto demais, então eu não consigo chegar perto, né, da bolinha, que é o ponto de máximo. Eu fico sempre oscilando assim, tá vendo? Eu acho a direção ótima, mas como o learning rate é alto, eu fico oscilando longe do máximo, né? Oscilando provavelmente ao redor do máximo, mas eu não chego perto, porque você está vendo que os valores estão com uma acurácia muito parecida e bem ruim, né? Porque rodando aqui eu já sei que eu conseguiria chegar nos 96 por aí, tá? Então tem isso. Eu posso aumentar o learning rate, posso aumentar, porque tecnicamente se eu aumentar ele, eu espero que os incrementos sejam maiores em termos de acurácia, né? Então, eu esperaria convergir mais rápido, mas eu não posso exagerar. Se o learning rate for alto demais, eu fico estagnado e o algoritmo não aprende bem. Eu vou botar um caso extremo, learning rate altão agora, 10%. Vamos ver.
Olha o que aconteceu, ele nem saiu do lugar, né? O learning rate foi muito alto, eu provavelmente estou oscilando assim o modelo está simplesmente chutando, né? Ele não está conseguindo aprender, está acertando 10% das vezes, uma coisa que tem 10 categorias, tá? Então está errando direto. É porque o learning rate é alto demais. Eu tinha rodado assim, né? 10 a menos 4. Eu vou exagerar agora, vou botar um bem pequeno para mostrar para vocês o efeito reverso. Olha agora. Está melhorando, tá vendo? Ele melhora de pouquinho em pouquinho. Ó, passou para 10%. Você vê que ele não está estagnado, ele não está retornando o mesmo accuracy. Está aumentando aqui. Mas ele aumenta muito pouco, porque o learning rate é tão pequeno, né, que a cada iteração ele anda um microlésimo aqui, tá vendo? Ele anda pouquíssimo. Então não está legal, né? Está demorando muito para convergir. Até ele chegar perto do ponto de máximo, vai demorar. Então, pessoal, tem que fazer esse teste. Quando você estiver rodando, né, você pode começar com learning rate alto e ver até quando você consegue começar a convergir, até quando você começa a sair do ponto inicial, por exemplo, uma sugestão, né? E aí você vai diminuindo o learning rate até você convergir para um patamar bom, um patamar que você considere bom, né? Ou você pode fazer o contrário, você pode começar com um learning rate bem baixo e ir aumentando para ver a que patamares você vai conseguindo chegar, tendo a consciência de que vai chegar um momento que o seu learning rate, se você for aumentando e testando, você vai começar a ver que ele vai passar a estagnar. Então, é sempre assim, né? O ótimo do learning rate vai ser algo que varia, né? Vai ser sempre um meio termo, nunca vai ser um learning rate muito pequeno, e também não vai ser um learning rate muito grande. Os menores learning rates e os maiores não vão performar bem, tá? Bom, e aí a acurácia de teste, né? Se eu quiser ver, é só botar aqui, deu 10,52, ele já tinha me dado esse valor aqui anteriormente, tá vendo? Tá? Bom, pessoal, então isso conclui a parte 2, né? Onde a gente viu um pouquinho do efeito de tamanho de batch e escolha de learning rate, tá? Vou pausar aqui a gravação e aí eu gravo a parte 3.